Minha avó me tirou do testamento porque fiquei do lado da minha mãe quando meu pai traiu ela, e deu minha parte pro meu irmão, mas pra mim tanto faz, ela pode acabar sozinha agora. A situação é essa: minha avó, que eu chamo de Nana, decidiu me cortar do testamento só porque fiquei com minha mãe e fui morar com ela depois que meus pais resolveram se divorciar. Tudo isso aconteceu nas últimas semanas, e já era ruim demais meus pais se separarem depois de tantos anos juntos. Eles foram casados por muito tempo e eu nunca achei que isso fosse acontecer, mas parece que era questão de tempo, já que meu pai estava traindo minha mãe. Ele tinha um caso com a ex da faculdade, e foi pego no flagra há algumas semanas, porque minha mãe já desconfiava. Ela seguiu ele um dia e descobriu tudo. Claro que meu pai tentou se explicar, mas no fim disse que estava entediado, e nem era a primeira vez. Ele confessou que já tinha usado aplicativos de encontros antes e só não tinha sido descoberto. Falou que antes era só coisa física, mas dessa vez se envolveu de verdade porque era uma mulher que ele conhecia e se dava bem. Não eram só encontros aleatórios. Quando minha mãe confrontou, ele não conseguiu mais esconder e contou tudo, cada caso que teve nos últimos anos. Mesmo que minha mãe pensasse em perdoar e tentar de novo, depois de ouvir tudo isso não dava mais. Saber que ele fez tudo só por tédio era demais para aceitar. Eu conheço minha mãe, sempre foi uma esposa e mãe dedicada. Ninguém é perfeito, mas ela sempre fez o melhor por todos sem trair. Ela apoiava meu pai em tudo. Ser traída só porque ele estava entediado, para mim, é motivo suficiente para largar. E foi isso que ela fez. Para ser sincero, me surpreende meu irmão ter escolhido ficar com meu pai quando minha mãe saiu de casa. Eu decidi ir com ela. Meu pai tenta falar comigo várias vezes, mas eu ignoro porque não quero conversar com ele agora. Isso, claro, gerou problema com minha Nana. Ela tá pensando em me cortar do testamento e deixar tudo pro meu pai e pro meu irmão, só porque escolhi ficar do lado da minha mãe. Ela acha que é tipo um castigo pra mim. Eu não entendo o que passa na cabeça dela. É injusto, porque fui eu que cuidei dela 2 anos atrás, quando ela quase morreu. Ela caiu da escada, quebrou o quadril e depois teve infecção grave. Ficou de cama por meses. Nessa época eu estava tirando um ano de descanso antes da faculdade. Eu podia ter feito qualquer coisa com meu tempo, mas escolhi ficar ao lado dela. Meu pai tinha muito trabalho e só conseguia visitá-la alguns dias na semana. Minha mãe e meu irmão só podiam visitar nos fins de semana porque tinham escola, então sobrava para mim. Eu lia para minha avó, conversava com ela, fazia companhia e tentava evitar que caísse em depressão, algo que ela já tinha enfrentado antes, principalmente depois que meu avô morreu. Tinha uma enfermeira cuidando dela, mas eu também ajudava sempre que podia. Acho que ela deveria sentir alguma gratidão por isso. Nunca pedi nada, não acho que ela precise me agradecer o tempo todo, mas doeu ver como foi fácil me cortar do testamento. E nem foi ela que me contou, fiquei sabendo por outra pessoa que me entregou uma carta escrita à mão. Nela, minha avó dizia que estava decepcionada com meu comportamento e que nunca imaginou que eu abandonaria meu pai. Escreveu que seria melhor meu irmão ficar com o que estava separado para mim, porque eu não merecia nada por não ser leal à família. Só que eu fui leal, à parte da família que também é minha mãe, que foi traída. Eu não deveria ter que escolher, porque quem errou foi meu pai, mas isso não importa para minha avó. E ainda é irônico ela falar de lealdade quando o próprio filho não foi leal à família dele. Eu não queria que minha mãe passasse por isso sozinha. Mesmo sendo forte, eu quis estar ao lado dela, por isso fui morar com ela. Isso sim é prova de lealdade. Abri mão do meu quarto, do conforto da casa do meu pai, e escolhi ficar com minha mãe. Já meu irmão, covarde, preferiu ficar com meu pai. Agora agem como se fossem melhores amigos, mas é só porque ele depende do dinheiro do meu pai. Ele abre mão de qualquer coisa, moral, ética, princípios, só para ter grana. Eu sei bem que meu irmão não tem caráter, porque é ladrão. Nos últimos anos roubou coisas da nossa casa e da casa da nossa avó, e Deus sabe de quem mais, para vender no eBay. Ele tem vício em jogo. Começou aos 18 e até hoje fala que vai parar, mas nunca acontece.
Quando caiu em dívidas a primeira vez, meu pai deixou claro que não ia pagar nada, que era problema dele. Quem ajudou fomos eu e minha mãe. Depois, quando voltou a se meter em encrenca, ele vinha pedir ajuda de novo, até que nós também dissemos basta. E mesmo assim, no fim, ele escolheu ficar do lado do meu pai. Nos últimos anos, ele se meteu em várias confusões, roubando qualquer coisa de valor em casa para vender e pagar dívidas. Meu pai até ameaçou chamar a polícia algumas vezes e falou que ia expulsar ele, mas meu irmão implorava perdão e depois voltava a fazer a mesma coisa. No fundo, os dois tinham medo demais de manchar a reputação e nunca fizeram nada sério contra ele. Meu irmão até roubava coisas da casa da minha avó, tudo que achava que tinha valor, quadros, joias, peças de decoração bem caras. Minha avó percebia que as coisas sumiam, mas meu pai, que é filho dela, não queria que a gente falasse nada para não dar mais estresse, já que ela estava frágil de saúde. Então inventávamos que os objetos estavam no sótão, e quase sempre ela acreditava e ficava tranquila. Mas, na verdade, tudo tinha sido roubado e vendido no eBay, e meu irmão ficava com o dinheiro. A gente tentou parar ele, até falamos em chamar a polícia, mas meu pai nunca quis e sempre dizia que um dia ele ia melhorar. Por isso ele continuava fazendo o que queria sem quase nenhuma consequência. Chegou um ponto em que eu achei que já estava na hora dele enfrentar as consequências. Então, depois que minha avó me mandou aquele e-mail me cortando, decidi contar a verdade. Eu tinha várias fotos antigas e prints de conversas com meu irmão sobre tudo isso. Contei que o neto favorito dela vinha roubando o tempo todo, que nada do que sumiu estava no sótão, que era só uma mentira do meu pai para proteger meu irmão. A gente ajudava a sustentar essa farsa porque não queria quebrar o coração dela, mas como ela deixou claro que não se importava comigo, resolvi ser honesto uma última vez. Se lealdade familiar era tão importante, então eu fui leal contando a verdade. Depois que enviei, meu pai e meu irmão caíram em cima de mim, porque parece que minha avó não gostou nada da mentira do meu pai. Agora eles me chamam de egoísta e dizem que não mereço nem ser parte da família. Minha avó ficou furiosa e decidiu tirar todo mundo do testamento e deixar tudo para caridade. Está ameaçando, embora ainda não tenha feito de fato. Duvido que faça, mas já estão me culpando por isso. Imagino que ela tenha checado o sótão, visto que eu dizia a verdade e descoberto que foi enganada. Isso virou um problemão, porque a herança vale muito e meu pai e meu irmão não querem perder. Além disso, ela anda falando em vender a parte dela da empresa da família, o que faria eles perderem ainda mais dinheiro. Basicamente, nada está saindo do jeito que eles querem. Me disseram que eu preciso resolver isso porque minha atitude foi mesquinha, mas sinceramente não quero fazer nada. Acho que eles merecem. São gananciosos e horríveis, e eu sinto que fiz o certo. Machucou minha avó, sim, mas não dá para esquecer que ela também agiu mal comigo. Só porque ele é filho dela não é motivo para defender uma traição. Não tô dizendo que minha avó tinha que cortar meu pai do testamento, mas ela podia ter ficado neutra. Defender ele e me atacar por eu ter feito o certo é absurdo. Explicando melhor, eu tenho 26 anos e meu irmão tem 24. Sei que já devíamos morar sozinhos, mas nos últimos anos ficamos na casa dos meus pais. A casa é grande, então não vimos sentido em alugar apartamento e gastar à toa. Privacidade nunca foi problema, já que cada um tinha sua parte da casa. Agora moro com minha mãe em um apartamento alugado, mas ela vai brigar pela casa no divórcio. Meu pai assumiu a empresa do meu avô alguns anos antes do meu irmão nascer. É uma empresa grande para a cidade, e foi isso que deu pra gente o padrão de vida que temos. Eu sempre achei que herdaria essa empresa um dia, mas agora já sei que não vai acontecer. Foi por isso que estudei administração e desde que me formei trabalho com meu pai. Só que agora tô meio afastado, tipo em férias forçadas. Sei que não devia misturar vida pessoal e profissional, mas no momento é impossível separar. Já meu irmão não faz nada, e é sério, não faz absolutamente nada. Passa o dia em casa, apostando online, fingindo que joga videogame, briga com a família e depois faz as pazes porque sabe que não tem pra onde ir. Meus pais até teriam feito algo, mas estão ocupados demais com o divórcio. Minha mãe se preocupa com ele, claro,
mas tem problemas muito maiores e acaba nem falando do assunto. Meu pai era quem mais brigava com meu irmão, mas agora, só porque eu e minha mãe estamos unidos, eles resolveram se juntar também e agir como um time. É uma dupla improvável, isso com certeza, porque os dois são egoístas e covardes. Enquanto conseguirem tirar vantagem, vão ficar juntos, mesmo que todo mundo ao redor sofra. Atualização 1. Já passou 1 semana e meia desde minha última atualização. Estive muito ocupado porque voltei a trabalhar. Sei que não é o melhor lugar para estar, mas até me demitirem tenho minhas obrigações. Se acontecer, vou ter que procurar outro emprego. Trabalho com meu pai desde que me formei e sempre pensei que a empresa seria minha algum dia, mas já deu para ver que não vai rolar. Então encaro como só um emprego, se me mandarem embora, pelo menos recebo uma compensação. Por isso não vou sair por conta própria sem motivo. Eu sei que meu pai não vai querer trazer alguém de fora, então a única pessoa que poderia continuar o legado da família seria meu irmão. Isso é como entregar a empresa para um ladrão, porque ele não vai fazer nada direito. Provavelmente vai acabar com tudo, mas até lá eu já vou estar longe, imagino. Enfim, voltei a trabalhar e, apesar das nossas diferenças na vida pessoal, meu pai tem sido profissional. Pelo menos ele separa as coisas. Até conversamos sobre isso. Ele disse que, não importa o que aconteça em casa, a gente não pode levar os problemas pro trabalho. Acho estranho, mas pelo menos gosto de não ter mais essa dor de cabeça. É confuso, não vou mentir. Às vezes penso, esse é meu pai, o homem que conheço a vida toda, que sempre amei e respeitei. Como ele pôde nos machucar tanto? Outras vezes sinto que nem o conheço. É uma bagunça, mas estou tentando lidar com isso da melhor forma. Ainda acho que a empresa não vai ficar comigo. Por isso estou procurando outro emprego ou esperando ser demitido, o que vier primeiro. Seria ingenuidade acreditar que meu pai vai me escolher para assumir a empresa. Ele só finge que tá tudo certo. Minha mãe, por outro lado, tá em sessões de mediação com o advogado dela, meu pai e o advogado dele. O bom é que, mesmo tendo a opção de ser dona de casa e viver confortável, ela escolheu trabalhar para ter o próprio dinheiro. Isso agora tá ajudando muito. Não sei bem como as coisas vão. Tem dias em que ela tá animada e outros em que se fecha e fica horas deitada. Eu tento conversar, tento animar, mas também aprendi que às vezes preciso dar espaço. Até agora ela evita falar do divórcio, mas de vez em quando consigo tirar algum detalhe. Na maior parte do tempo ela tá deprimida. Tô tentando convencer ela a procurar terapia, porque não quero vê-la assim. Me dói muito pensar no que ela tá passando. Já minha avó, a Nana, ainda não fala com ninguém da família. Sei disso porque a mesma pessoa que trouxe a carta é quem dá notícias dela. Parece que tentaram visitar para resolver as coisas, mas ela se recusou a abrir a porta. A empregada deixou claro que tinha ordens rígidas, se deixasse alguém da família entrar, seria demitida, e ela não ia arriscar o emprego. Isso nunca tinha acontecido, porque no passado, mesmo brigada, Nana sempre deixava a gente entrar. Dessa vez acho que tá realmente muito magoada. Claro, meu irmão continua afogando as mágoas em apostas, por isso cada vez se afunda mais em dívidas. No passado eu tentei ajudar meu irmão, mas não dá para ajudar alguém que não quer ser ajudado. Isso parece um pouco com o problema da minha mãe, só que no caso dela eu acho que ela só tá tentando processar tudo, e mais cedo ou mais tarde vai se abrir e eu vou estar lá para ajudar. Já meu irmão, eu não acredito que vá mudar. Já passou tempo demais e ele gosta demais das apostas para largar. Atualização 2. Já passou 1 mês desde a última vez que escrevi e hoje meu irmão decidiu visitar minha mãe e eu. Foi uma surpresa, porque a gente nem sabia que ele ia descobrir onde estávamos morando. Ele disse que falou com nossos avós maternos, os pais da minha mãe, e que depois de muito insistir eles acabaram contando. Quando ele apareceu, eu fiquei em dúvida se deixava entrar ou não, mas ele começou a chorar. Então deixei entrar antes que algum vizinho achasse que eu estava maltratando alguém. Mesmo dentro de casa ele não parava de chorar e pedir perdão, só repetia isso o tempo todo.
Quando se acalmou um pouco, minha mãe e eu perguntamos o que estava acontecendo de verdade. Era estranho, porque ele nunca foi de chorar. Nem nos piores momentos. Nessas horas ele costumava brigar, implorar ou negociar, mas nunca chorar. Eu nem achava que ele sabia chorar, mas parece que essa fase é de revelações familiares. Quando conseguiu falar direito, contou que meu pai tinha expulsado ele de casa. Ele estava cheio de dívidas e foi pedir ajuda pro meu pai. Como sempre, meu pai se recusou e deixou claro que ia manter o que tinha dito desde o começo. Só porque meu irmão escolheu ficar com ele durante o divórcio não significava nada. Meu pai sabia que ele ficou lá só porque não tinha para onde ir. Não foi gratidão, foi conveniência. Então meu pai não ia salvar ele agora, nem gastar o dinheiro que suava para ganhar com alguém que só queria estragar a própria vida. Eles discutiram e, no fim, meu pai disse que estava cansado, que ele não podia continuar em casa como um parasita e ainda ter a cara de discutir com o próprio pai que sustentou ele até agora. Aí expulsou meu irmão de vez. Enquanto ele contava isso, eu não consegui segurar a raiva. Falei que dessa vez eu estava 100% do lado do meu pai. Ele ficou surpreso, mas não sei por quê, já que tudo que meu pai disse era verdade. Expliquei bem claro, falei que até hoje, com a idade que tem, ele nunca se esforçou para terminar uma faculdade, muito menos arrumar um trabalho. Meu irmão não sabia o que estava fazendo da vida. Ele gastava em apostas todo o dinheiro que recebia do nosso pai em vez de usar para algo útil. Além disso, vivia como um porco. Mesmo com empregada em casa, o quarto dele parecia que tinha acabado de acontecer uma guerra. Sempre uma bagunça. Ele era a pessoa mais preguiçosa que eu já vi. Parecia que não tinha nenhuma ambição ou objetivo e queria que todo mundo resolvesse os problemas que ele mesmo criava. Eu falei que ele não podia esperar que a gente continuasse limpando as sujeiras dele enquanto ele se recusava a mudar ou assumir que o problema era ele. Ele não é vítima de nada. Então ele começou a chorar de novo, dizendo que era ridículo, que tinha vindo buscar apoio emocional e talvez um pouco de ajuda, mas que em vez disso eu só estava julgando e fazendo ele se sentir pior. Ele ficava olhando para minha mãe, esperando que ela falasse alguma coisa, talvez até que deixasse ele ficar, mas ela não disse nada. Ficou em silêncio. Acho que o fato de ele ter escolhido ficar com meu pai no divórcio em vez de apoiar ela é algo que ela não esquece fácil. No fim das contas, sim, ele é meu irmão e filho dela. A gente ama do nosso jeito, mas amar não significa ter que aguentar toda a bagunça dele, fingindo que está tudo bem quando não está. Então eu falei claro, se ele tinha vindo atrás de ajuda, não ia achar aqui. Acabou. A gente não ia ajudar mais. Se ele quisesse conselhos para arrumar a vida e virar uma pessoa melhor, até poderíamos conversar. Mas se o que queria era dinheiro para pagar dívida, aqui não ia conseguir nada. Ele se revoltou, me xingou de tudo e foi embora. Todo o esforço para não dar motivo para os vizinhos pensarem mal da gente foi pro lixo. E por mais que eu quisesse correr atrás dele e falar umas verdades a mais, não fiz. Não valia a pena. Tentar discutir com alguém fora da realidade não te faz certo, só te coloca no mesmo nível da loucura. Atualização 3. Oi, pessoal. Já se passou 1 ano e meio desde a última vez que escrevi. Algumas semanas atrás finalmente saiu o divórcio da minha mãe. Foi um processo longo porque o caso foi parar na justiça. Foi difícil para a família toda, mas eu fiquei muito feliz quando acabou. No fim, ela conseguiu exatamente o que tinha pedido na petição. Não foi uma decisão muito boa, mas meu pai desistiu e aceitou um acordo fora do tribunal, porque o processo estava demorando demais e ele não aguentava mais. Sobre meu irmão, depois que meu pai expulsou ele, ficou algumas semanas na casa de amigos enquanto pedia dinheiro para todo mundo da família. Acho que depois acabou voltando a morar com o nosso pai e provavelmente ainda recebe algum tipo de ajuda. Não tenho certeza, nem cheguei a perguntar. Até poderia falar com meu pai e descobrir, mas sinceramente já não me importo mais. Depois que finalmente arrumei outro emprego e saí da tal empresa da família, não tive mais contato com ele. No fim decidi largar tudo e buscar outra coisa, porque sabia que aquela empresa nunca seria minha. E olha,
foi uma decisão muito boa. Minha avó vendeu a parte dela da empresa, que era maior, e agora meu pai continua lá, mas foi rebaixado de cargo e não é mais o dono, digamos assim. Minha avó decidiu chutar tudo, empresa e família, e viver do dinheiro que recebeu. Bom para ela, já que vai precisar para pagar quem cuida dela. Pelo menos eu não vou ser quem vai correr para cuidar quando a saúde dela piorar. Ela já está doente, mas nada comparado ao tempo em que eu tive que cuidar dela. Muita gente fala que eu deveria perdoar, que não foi culpa dela não saber o que acontecia com meu irmão. Mas não é esse o ponto. O caso do meu irmão mostrou que no fim das contas ela só se importava com ela mesma. Quando meu pai fez algo realmente errado, eu nem esperava que ela desse uma lição nele, bastava não ficar do lado dele. Mas não, ela escolheu apoiar. Para ela, se a família do lado dele é infiel, tanto faz. Mas se me roubam, aí não posso aceitar. Esse foi o recado que ela deixou. E para ser justo, meu irmão não foi infiel, mas não por escolha, e sim porque não tinha ninguém para trair. Minha mãe acabou ficando com a casa, mas como era grande demais, decidiu vender e ficar com o dinheiro. Também aceitou receber um pouco de ajuda, e acho que isso fez muito bem para ela. Não é mais a mesma mãe de antes do divórcio, mas também não é aquela que só ficava deitada o tempo todo. No fim, cada um mostrou quem realmente era e recebeu o que merecia. Não vou dizer que fico feliz porque minha avó vai morrer sozinha ou porque meu pai perdeu grande parte da empresa e teve corte de salário pesado, mas também não é como se eles não tivessem procurado por isso. Edição: descobri que meu irmão não estava morando com meu pai, afinal. Ainda bem que não perguntei, porque ele provavelmente nem sabe onde meu irmão está agora. Pelo que soube, ele foi morar a algumas cidades daqui, num parque de trailers. Parece que buscou ajuda e está trabalhando numa fabriqueta para se sustentar. Isso me deixa contente, não porque ele está sofrendo, mas porque existe uma chance de daqui a alguns anos eu poder dizer: meu irmão se recuperou. Ainda falta muito para isso, mas é um começo.